Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Neste vídeo iremos apresentar algumas estratégias mais gerais para as apresentações orais, nomeadamente nas disciplinas de português, literatura portuguesa, clássicos da literatura e literaturas de língua portuguesa. Este vídeo será apenas uma breve introdução às apresentações orais. Iremos depois preparar um vídeo mais completo e elaborado com exemplos práticos. No que diz respeito às aprendizagens essenciais e ao domínio da expressão oral, o aluno deverá ser capaz de produzir textos adequados à situação de comunicação com correção e propriedade lexical, exprimir com fundamentação pontos de vista suscitados por diversas leituras, fazer exposições orais para a apresentação de leituras, apreciação críticas de obras, partes de obras ou textos com temas relevantes, de sínteses e de temas escolhidos autonomamente ou requeridos por outros. Utilizar adequadamente recursos verbais e não verbais para aumentar a eficácia das apresentações orais. Utilizar de modo apropriado processos como retoma, resumo e explicitação do uso da palavra em contextos formais. Recorrer a processos de planificação e de avaliação de textos para melhoria dos discursos orais a realizar. As apresentações podem ser variadas. É muito importante que o aluno conheça qual o objetivo da apresentação, o seu tema, a tipologia textual, o seu público-alvo e os critérios de avaliação para que o seu resultado seja o melhor possível. As apresentações orais tanto podem ser de obras como de temas livres. Quanto aos critérios de avaliação, estes podem depender de muitos fatores, sendo que o professor irá ter em conta, acima de tudo, os seguintes: a planificação, os recursos não verbais, a correção linguística, a adequação ao contexto, as marcas de género, entre outros aspectos. Se a apresentação oral for uma apreciação crítica, os critérios de avaliação podem ser os seguintes: se a apresentação oral for um debate, os critérios de avaliação podem ser os seguintes: se a apresentação oral for um diálogo argumentativo, os critérios de avaliação podem ser os seguintes: se a apresentação oral for uma exposição sobre um tema, os critérios de avaliação podem ser os seguintes: se a apresentação oral for um texto de opinião, os critérios de avaliação podem ser os seguintes: atenção! É muito importante que os alunos conheçam os critérios de avaliação, pois o resultado irá depender disso. Cada professor adapta os critérios às turmas, ao tipo de texto e aos seus alunos, pelo que é necessário saber à partida como é que a apresentação oral vai ser avaliada. Se, por exemplo, a apresentação oral for um projeto de leitura, é de observar que cada aluno deve concretizá-lo nos 3 anos do ensino secundário. E este projeto pressupõe a leitura, por ano, de 1 ou 2 obras de literaturas de língua portuguesa ou traduzidas para português, escolhidas da lista apresentada no programa das metas curriculares do português ou literatura portuguesa do ensino secundário.
Se a apresentação oral for de tema livre, o aluno pode escolher a temática que quer abordar e também pode aproveitar o seu projeto de cidadania e desenvolvimento, retirando-a dos vários domínios dessa disciplina, como, por exemplo, os direitos humanos, a igualdade de género, a interculturalidade, o desenvolvimento sustentável, a sexualidade, os média, o mundo do trabalho, o bem-estar animal, o voluntariado ou outros. Se a apresentação oral for sobre um projeto de leitura, aqui fica um breve guião para a planificação ou preparação da apresentação. Lembrem-se que têm de ter em conta a tipologia textual que pretendem elaborar para utilizarem as marcas de género apropriadas. O aluno seleciona um livro da lista de obras em função do seu gosto ou objetivos do projeto de leitura. Em segundo lugar, informa a professora ou o professor sobre o livro que escolheu com 2 semanas de antecedência no mínimo. O aluno lê o livro, notando informações e ideias que considera importantes e inicia a preparação do seu projeto. Em quarto lugar, o aluno elabora o plano de trabalho, o qual deverá ser entregue na aula anterior à sua apresentação. Em quinto lugar, escolhe uma forma de partilhar a sua experiência pessoal de leitura numa apresentação do projeto à turma. Para preparares a tua apresentação, em primeiro lugar, escolhes uma forma de partilhar a tua experiência pessoal de leitura numa apresentação do teu projeto à turma. 5 a 10 minutos no máximo, como por exemplo: em segundo lugar, faz uma planificação da tua apresentação, que será entregue à professora ou ao professor. Como por exemplo: em terceiro lugar, construir a apresentação. Como é que eu vou apresentar o meu livro? Por exemplo, sem recurso a qualquer suporte, em suporte eletrónico, como em PowerPoint e outros recursos web, o Calameo, Flipsnack, Canva, Book Creator, Geniali, etc. Em suporte multimédia, áudio ou vídeo, com imagens e ilustrações e outras possibilidades. Preparar notas para a apresentação e, muito importante, fazer o ensaio geral em casa. Pode ser com um familiar ou a gravar a própria apresentação para verificar como correu e fazer alterações necessárias. Na apresentação, o que é que tu deves fazer? Em primeiro lugar, deves manter o contacto visual com o auditório. Levar notas para ir seguindo a planificação preparada previamente. Não ler nada, nem das notas, nem do suporte visual. Utilizar os princípios de cooperação e cortesia com as fórmulas de introdução e de conclusão. Ter cuidado com o volume da voz e a entoação e a expressividade. Ter cuidado com o tempo disponibilizado e preparar-se para qualquer eventualidade, como por exemplo uma falha da eletricidade, uma falha na internet, entre outras. Quanto ao tema livre, antes da apresentação, em primeiro lugar, seleciona uma temática. Pode ser, por exemplo, uma dos domínios de cidadania e desenvolvimento. Em segundo lugar, informa a professora ou o professor sobre a temática que escolheste para o teu projeto com 2 semanas de antecedência, no mínimo. E, em terceiro lugar, elabora o teu plano de trabalho. Por exemplo,
Depois, escolhe uma forma de apresentar o teu projeto à turma. 5 a 10 minutos no máximo. Pode ser sem recurso a qualquer suporte, pode ser em suporte eletrónico, como por exemplo PowerPoint e outros recursos da web, como o Calameo, o Flipsnack, o Geniali, entre outros. Pode ser em suporte multimédia, áudio ou vídeo, com imagem e ilustrações ou outras possibilidades. Na apresentação, é importante manter o contacto visual com o auditório, levar notas para ir seguindo a planificação apresentada previamente, não ler nada nem das notas, nem do suporte visual. Utilizar os princípios de cooperação e cortesia com fórmulas de introdução e conclusão. Ter cuidado com o volume da voz, com a entoação e a expressividade. Ter cuidado com o tempo disponibilizado, preparar-se para qualquer eventualidade, falha de energia ou da internet. Este foi um primeiro vídeo mais generalizado de abordagem às apresentações orais. Iremos depois abordar mais pormenorizadamente este domínio com alguns exemplos práticos. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima!